Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão que é central para muitos jovens cristãos aqui no Brasil. Afinal, como viver a fé num mundo que está saturado por uma cultura que o tempo todo nos puxa para todos os lados? O material que a gente vai analisar hoje trata a cultura não como um simples pano de fundo, mas, na verdade, como um campo de batalha ativo, cheio de ideias e valores que moldam a gente todo santo dia. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta crucial que o nosso material de base levanta não é sobre carreira, não é sobre status. É algo bem mais profundo. O que está de fato moldando a nossa identidade, os nossos valores e até os nossos desejos mais íntimos? É a cultura que está ao nosso redor, com as músicas, os filmes, as ideologias, ou é o chamado do reino de Deus? Essa é a questão que vai guiar toda a nossa conversa. E é aqui que a gente vê o conflito central. De um lado, a cultura, que nos oferece um monte de visões sobre o que é bom, o que é verdade, o que é importante. E do outro, o reino de Deus, que apresenta uma visão radicalmente diferente. O ponto-chave aqui é a gente sacar que a cultura não é neutra. Ela é uma força ativa, com uma agenda própria, que está o tempo todo competindo pela nossa lealdade e pela nossa adoração. Mas olha, para entender essa batalha a gente precisa começar lá do princípio. E o começo, segundo a perspectiva bíblica que a gente está analisando, é surpreendentemente positivo. A cultura, na sua essência, não é inimiga. Ela é vista, na verdade, como um bom presente de Deus. Vamos ver como é que isso funciona. Esse versículo aqui nos leva para a raiz de um conceito fundamental que é conhecido como o mandato cultural. A ideia é a seguinte: construir cultura, criar arte, desenvolver tecnologia, formar sociedades, não é uma distração do mundo. Pelo contrário, é uma instrução original de Deus. Faz parte do que significa ser humano, essa interação criativa com o mundo que Deus fez. Isso nos leva a um outro conceito, chamado de graça comum. Pensa bem, como é que é possível a gente encontrar beleza numa música, ou verdade num filme, ou bondade num ato de alguém que não é cristão? A resposta, segundo essa visão, é que todos os seres humanos são feitos à imagem de Deus. Mesmo depois da queda, essa imagem, ainda que arranhada, permite que as pessoas criem coisas boas, verdadeiras e belas. Então, para a gente resumir essa primeira parte, a cultura, lá na sua origem, é um presente. É o reflexo da criatividade do próprio Criador através das suas criaturas. É o resultado natural de pessoas, feitas à imagem de Deus, interagindo com o mundo que Ele criou. Mas, como a gente bem sabe, a história não para por aí. E é aqui que a narrativa muda de tom. Vamos entender como esse presente, que era bom, se tornou uma fonte de conflito. Se a cultura é originalmente boa, por que ela parece tantas vezes ser hostil à fé? Bom, a resposta está no que a Bíblia chama de a queda. O ponto crucial é este. O pecado não acabou com o mandato cultural, mas ele o corrompeu. A rebelião humana distorceu completamente o propósito original da cultura. Agora, em vez de ser uma expressão pura de adoração ao Criador, toda a produção cultural está, de alguma forma, manchada pela idolatria e pela rebelião, porque é feita por corações pecadores. Isso cria o que a fonte chama de antítese cultural. A sociedade se torna um campo de batalha entre duas lealdades fundamentais: aqueles que adoram o Criador e aqueles que, consciente ou inconscientemente, acabam adorando a própria criação. E essa batalha não é nada abstrata, ela aparece em tudo, da arte à política. Pensa, por exemplo, como a visão de sucesso na cultura popular é radicalmente diferente da visão bíblica de uma vida bem-sucedida. Aí está a antítese em ação. Ok, então a cultura é um presente de Deus que foi corrompido. E aí, o que a gente faz? Foge? Se isola? A terceira parte da nossa análise aponta para uma direção completamente diferente. A missão de redimir, a missão do cristão dentro da cultura. A mensagem central do Evangelho, segundo essa perspectiva, não é de isolamento, mas de engajamento para transformar. A ideia é que, através do poder do Evangelho e do Espírito Santo, os cristãos são chamados a trabalhar pela transformação da cultura, de dentro para fora. Uma transformação que é importante a gente notar é gradual e só vai ser completa lá na eternidade. Certo. Se a missão é transformar, qual é o maior obstáculo ideológico que impede essa transformação? Especialmente no nosso contexto, aqui no Brasil, com uma população evangélica tão grande. O material aponta para um adversário bem específico e, olha, muito sutil. E esse desafio é o secularismo. O que é fascinante aqui é a definição que o material apresenta. Não é só a ausência de religião, é uma ideologia ativa, uma espécie de nova religião que pega os frutos do cristianismo, como direitos humanos, dignidade, igualdade, mas arranca a raiz, que é Cristo. É uma tentativa de ter o reino sem o rei.
Para a gente entender como ele funciona, podemos pensar em 3 pilares. Primeiro, ele rejeita a realidade espiritual, diz que ela é irrelevante para a vida pública. Segundo, ele tenta construir um mundo justo e bom, mas com base na humanidade, não em Deus. E terceiro, ele coloca o eu, a nossa autonomia individual, no trono, como a autoridade final sobre o que é certo e errado. Diante desse cenário todo, o papel do cristão não é o de um refugiado cultural, escondido numa bolha. Pelo contrário, o chamado é para ser um embaixador. Um embaixador que entende a cultura local para poder comunicar a mensagem do seu reino de uma forma que seja, ao mesmo tempo, relevante e desafiadora para essa cultura. Isso nos leva à conclusão. Como é que tudo isso funciona no dia a dia? Como viver fielmente como cristão num mundo que caiu, mas que ainda é um bom presente de Deus? A resposta está em aprender a viver numa tensão, uma tensão criativa. Esse slide aqui ilustra um conceito teológico fundamental: o já e o ainda não. Pensa assim, o já é a realidade de que Cristo ressuscitou, a salvação está garantida e os cristãos são novas criaturas. Isso já é fato. Mas o ainda não é a realidade de que a gente ainda vive num mundo onde o pecado e o sofrimento estão presentes. Viver nessa tensão significa não se chocar com a hostilidade da cultura, mas ao mesmo tempo ter uma esperança firme que não se baseia neste mundo. Isso nos leva a uma ideia bem provocadora. Se um cristão se mantém fiel aos ensinamentos bíblicos sobre moralidade, justiça e verdade aos olhos de uma cultura secular, ele pode muito bem parecer o cara mau, o reacionário, o intolerante. A fonte sugere que, nesse caso, o chamado é para a gente ser o melhor cara mau possível. E o que isso significa na prática? Significa viver uma vida que é, ao mesmo tempo, santa e alegre. Uma vida tão cheia de amor, de graça e de alegria que se torna atraente para um mundo que está buscando sentido. Mas por ser santa e fiel a Deus, ela também vai ser inevitavelmente repulsiva para aqueles que amam a autonomia e rejeitam a autoridade de Cristo. É uma vida que gera tanto atração quanto repulsa. E o propósito final de todo esse engajamento cultural não é só criticar, mas é criar. A missão é cultivar a beleza na arte, a verdade na educação e a retidão na busca por justiça. A ideia é que essas ações se tornem pequenas prévias, sabe? Antecipações da realidade do novo céu e da nova terra, refletindo um pouquinho do amor e da paz do reino que está por vir. E a gente termina com essa pergunta, que traz toda essa grande narrativa teológica de volta para o nosso nível, para o pessoal e para o prático. Não é uma questão só para teólogos ou pastores, mas para cada um de nós. No trabalho, na família, nos hobbies, na nossa própria cidade. Como é que é possível, hoje, cultivar algo que antecipe a beleza, a justiça e a paz da nova criação? A resposta para essa pergunta é o começo de uma missão cultural para cada um de nós.